Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada do Joga. Fim de semana está terminado, jornada 26 também está finalizada. Num fim de semana que as 5 primeiras equipas venceram, foi um fim de semana mais tranquilo para a maioria dos adeptos espalhados aqui em Portugal, porque num país tão pequeno, a esmagadora maioria de adeptos é sobre o Porto, Benfica e Sporting, mas também podemos contabilizar aqui o Braga. O quinto classificado, o Santa Clara, também ganhou e, por acaso, o Vitória também acabou por ganhar em casa. Uma jornada que projeta uma reta final do campeonato com muita competitividade na parte de cima da tabela e também aquelas equipas que tentam não descer à segunda liga. Curiosamente, a segunda liga está ao rubro. Os lugares cimeiros para a subida à primeira liga está fervorosa como nunca e eu tinha visto ou que me lembre dessa luta para a subida à primeira liga. Este fim de semana atípico para mim, até porque no sábado eu não vi nem o Futebol Clube do Porto, nem a equipa do Sporting a vencer o Famalicão. Apenas no domingo tivesse a disponibilidade para ver o Benfica, mas vou tentar fazer aqui um pouquinho as jornadas do Joga para não cair no esquecimento e também dar aqui uma opinião sobre as equipas do nosso campeonato. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, dar aquele likezinho e na caixa de comentários também podem comentar o que é que vocês acharam desta jornada, número 26 da nossa liga. Vamos olhar então para os resultados deste fim de semana. Resultados esses, o Farense, curiosamente, está na penúltima posição, portanto está complicado para os lados do Algarve. Farense que perde contra o Braga por 1-0. O Gil Vicente também perdeu em casa. César Peixoto pegou nesta equipa gilista e está com algumas dificuldades. Perdeu frente à equipa do Santa Clara. Que bom campeonato está a fazer esta equipa açoriana. O Porto venceu em casa o Aves Futebol SAD por 2-0, que mesmo com a vitória, ainda ao Futebol Clube do Porto tem críticas sobre a equipa e sobre alguns jogadores, neste caso o Samu, que iremos já falar um pouquinho mais à frente. O Sporting venceu por 3-1 a equipa do Famalicão em Alvalade. Arouca empatou com o Estoril Praia em casa. O Nacional venceu na Madeira, na Choupana, o Casa Pia por 3-1. Nacional que em casa está a amealhar pontos necessários para a manutenção. A equipa de Tiago Margarido está na 13ª posição com 23 pontos. Não está safo, mas terá que em casa conquistar os tais pontos necessários. O Rio Ave perdeu em casa com o Benfica por 3-2. O Benfica que esteve a ganhar e deixou-se empatar e no final o Kerm acabou por fazer o terceiro golo. O Vitória cumpriu com aquilo que era a sua obrigação, vencer em casa a equipa do Estrela da Amadora. E por fim, o Boa Vista combalido, o Boa Vista fraco, uma pantera doente, acabou por perder no terreno do Moreirense em Moreira de Cónegos por 1-0. A tabela, sempre a somar as equipas que estão lá em cima, com vitórias. Sporting na primeira posição com 62 pontos, Benfica 59, Porto 53, Braga 53, Santa Clara na 5ª posição, Vitória na 6ª a 2 pontos. Curiosamente, a luta torna-se interessante para lugares europeus por parte daqui do Santa Clara e também do Vitória. Casa Pia está um pouco mais distante. De realçar que o Benfica tem um jogo em atraso frente à equipa do Gil Vicente em Barcelos, que irá ser disputado no dia 28 deste mês de março. No fim, nós temos então o Boa Vista que não consegue sair daquela zona, 15 pontos. O Boa Vista que está muito próximo da descida, agora comandada por Lito Vidigal. Farense 17 pontos, Estrela da Amadora está no lugar do play-off com 23 pontos. E depois há aqui uma luta muito interessante porque o Aves Futebol SAD também tem 23 pontos, o Gil Vicente com 23, mas o Gil Vicente tem menos um jogo, que curiosamente é frente ao Benfica. Portanto, grandes dificuldades também para a equipa do Gil Vicente. Como eu tenho dito, foi um fim de semana atípico para mim, até porque sábado eu tive um aniversário e não consegui ver nem o jogo do Futebol Clube do Porto, nem
o jogo do Sporting, ambas as equipas venceram e curiosamente eu tinha um boost na Solverde para a nossa liga. E já agora, Solverde, casa de apostas e casino licenciado em Portugal, onde vocês podem usar o meu código JSimples e podem ir buscar o bónus inicial nas apostas esportivas. Tem também 25 free spins no casino, mais bónus a 100%. Portanto, joguem com moderação, divirtam-se e usem sempre o código JSimples. E estava a falar sobre um boost que eu tive na Solverde. Eu tinha falado com a Solverde que eu queria o Porto, Benfica e Sporting HT a vencer ao intervalo. Só que a Solverde depois mudou e colocou o Porto, Benfica, Braga e Sporting a serem as primeiras equipas a marcarem. E eu estava com aquilo do HT. E estava no aniversário e quando eu vejo o gol do Sporting e eu, ok, isto vai funcionar, até porque o Porto tinha o HT consumado, o Sporting estava 1-0 e depois o Famalicão empata e dá intervalo e eu fiquei furioso. Fiquei furioso porque pensava que o meu boost não tinha batido, até porque o Sporting empatou no HT, mas depois vinha a saber que como a Salverde mudou, o boost acabou por bater, porque era um golo. Porto marcou primeiro, o Sporting marcou primeiro, o Benfica marcou primeiro e o Braga marcou primeiro e o único golo venceu por 1-0, portanto o boost bateu. Mas curiosamente fiquei um pouco chateado nesse sábado, primeiro de não poder ter visto jogos, até porque o futebol consome-me, mas depois fiquei contente porque o boost lá bateu. Olha, vamos falar então primeiro sobre o Porto. O Porto foi a primeira equipa que jogou este fim de semana, e é interessante que o Porto jogou em casa, frente à equipa do Aves, Futebol SAD, Aves que está aqui com muitas dificuldades nesta temporada para se manter nesta competição, nesta liga. O Futebol Clube do Porto que venceu por 2-0, golos de Fábio Vieira e de Rodrigo Mora. Um Porto que teve também aqui alterações a trazer jogadores como o Tomás Pérez, que é o homem que muitos portistas querem ver em ação. Como parece-me que o William Gomes está a ser uma agradável surpresa para a equipa do Futebol Clube do Porto. Interessante que Anselmi traz o Eustáquio para a linha de 3, e isto é muito importante porque o Futebol Clube do Porto não tem centrais com as características de um médio que possa fazer esse papel. Curiosamente o Sporting tem um que é o Debast. O Debast faz muito bem esse papel. E o Porto não tendo, então Eustáquio começou a jogar no meio dos centrais. Acho que faz sentido, mas também por outro lado parece-me que o Futebol Clube do Porto ganha aqui um excelente central que é o Marcano. Marcano que eu creio que acabou por ser... Não, por acaso fez o jogo todo. Tinha a ideia que tinha sido substituído, mas fez o jogo todo o Marcano e acho que o Porto ganha aqui uma excelente aquisição para esta temporada. O facto de Marcano ser muito diferente de Otávio, e as minhas desculpas ao Otávio porque Marcano é superior àquilo que é a qualidade do Otávio, e o Porto também ganha com o Marcano, mas curiosamente é o Eustáquio que funciona no meio dos três centrais e depois quando sai agrega a mais um jogador no meio campo com o Varela. O Fábio Vieira também com a magia de Rodrigo Mora foi então patente no jogo frente ao Aves, e há aqui uma diferenciação naquilo que é a forma de jogar do Futebol Clube do Porto, que eu tinha dito que os laterais têm que ser mais incisivos, mais agressivos no ataque à profundidade. O caso do Francisco Moura e também do João Mário, que aconteceu neste jogo. Agora fica aqui a determinar a tomada de decisão quando o Francisco Moura ou o João Mário, a tomada de decisão quando chegam ao seu último terço, que praticamente é uma opção de cruzamento a meia altura, com força, como eu costumo dizer em banana, ou então invadir o último terço, fazer o passo para trás e o Porto continuar a construir até encontrar uma linha vaga para tentar a concretização. E é aqui que surge algumas críticas sobre a equipa do Porto e começam a diferenciar aquilo que é a forma de jogar do Anselmi para aquilo que o Samu pode dar a esta equipa. Eu acho que baralha-se muita coisa, até porque nós não podemos ainda ter uma opinião formada quando a forma de jogar de Anselmi ainda não está implantada a 100%. Portanto, nota-se que o Futebol Clube do Porto ainda não tem raízes criadas, não tem a química, não tem aquela dinâmica ofensiva claramente trabalhada, identificada, o que acresce algumas dificuldades para alguns jogadores do Porto. E depois também surgem críticas sobre o Samu,
até porque Samu é um jogador que precisa de ser servido, mas vejo o Samu também a sair muitas vezes da sua zona de conforto para receber a bola um pouco mais atrás, que poderá ser trabalhado essa situação, não creio que esteja ao encontro das características do Samu. Eu não vejo a coisa tão preto ou branco, ou seja, uma escolha entre a forma de jogar do Anselmi ou as pretensões que o Porto tem para o Samu, e acho que as duas coisas se podem juntar na medida em que o trabalho de Anselmi esteja praticamente implementado e a partir daí a equipa começa a fluir para que Samu consiga ter mais golos. Há muita relação do adepto com o golo, a nível do ponta de lança. É curioso que comentadores esportivos deem essa importância tal ao golo associado ao ponta de lança, mas curiosamente os treinadores têm um discurso diferente. Só que os adeptos ligam-se muito mais à opinião de uma pessoa que opina do que propriamente à pessoa que trabalha e que tem treino, que tem conhecimento de treino, em que o golo é importante, não é um fator decisivo para aquilo que é a qualidade do seu ponta de lança, e acredito que com o tempo, acredito que Samu possa voltar aos golos. Portanto, é um pouco o exemplo daquilo que eu tenho dado sobre os avançados que não têm um fator decisivo, ter golo, mas sim a capacidade para que a equipa, em termos ofensivos, consiga marcar golos, porque o objetivo do desporto, futebol, que é um desporto coletivo, é ganhar. Eu quero que a minha equipa ganhe por 1, 2, 3, 4, que tenha essa capacidade de marcar e que também tenha uma boa capacidade defensiva de não sofrer, mas se a minha equipa marca e o avançado estiver dentro daquilo que são as dinâmicas para que a minha equipa marque, melhor, porque o golo irá acontecer naturalmente, mas o importante é que a minha equipa ganhe nessa consistência ofensiva. E tinha dado um exemplo, por exemplo, do Pavlidis, o Pavlidis que passou também por uma sombra em termos de golo, e o treinador manteve a importância de Pavlidis nesse setor. Curiosamente o Pavlidis começa a marcar golos também muito pela competitividade interna, na altura em que o Belotti chega ao Benfica e o Pavlidis começou a marcar golos. É muito fácil depois comparar, por exemplo, com o Gyökeres, é facílimo comparar, até porque o sueco marca e marca por demais, e é normal que os adeptos dos clubes também queiram um ponta de lança que marque, que marque e que marque, como marca o Victor Gyökeres, e essas comparações muitas vezes são injustas para aquele ponta de lança que não marca golos. Outro exemplo que eu dei foi na época que o Sporting ficou na quarta posição, portanto o Sporting ficou na quarta posição, numa época de Ruben Amorim, e curiosamente nessa época o Sporting marca mais golos do que quando foi campeão pela primeira vez com o Ruben Amorim. É estranho, porque o futebol é estranho, o futebol não é uma ciência exata, e o Sporting na altura ficou em quarto, marcou mais golos do que quando foi campeão pela primeira vez. Portanto, o grande problema do Sporting nessa temporada foi a questão de sofrer golos, e muitas vezes baseado num empate ou numa derrota, pela margem curta ou mínima. E então é uma discussão que traria aqui muito sumo, e um vídeo bastante longo. Portanto, acho muito injusto as críticas ao Samu, como também acho a divisão entre ou tu optas pela forma de jogar do Anselmi ou tens que abdicar de Samu, ou optas por Samu e abdicas da forma de trabalhar de Anselmi, a sua identidade. Portanto, é para mim uma injustiça total. Os golos vão aparecer, e curiosamente neste jogo, creio que Samu até teve num bom plano, apenas não marcou. Passando para o jogo do Sporting que defrontou a equipa de Famalicão em Alvalade, venceu por 3-1, numa noite em que eu depois aproveitei para ver os highlights, numa noite em que Trincão acabou por falhar um gol na primeira parte. O jogador bugou, portanto teve ali um impasse que bloqueia, mas depois Fresneda acabou por fazer o golo. O Sporting na primeira parte acabou empatado a uma bola. De realçar que o Sporting vem com Morita à procura ainda da estabilização no meio campo, dando minutos competitivos a Morita, que eu acho que é extremamente importante e um jogador com uma importância muito grande para a equipa do Sporting, em que depois o treinador do Sporting, o Rui Borges, depois consegue fazer aqui uma alternância sobre jogadores individuais, consoante os setores e a sua necessidade. O que é que eu quero dizer com isso? É que o Sporting começa com Debast a central,
setor defensivo e que depois pode mexer em outros setores, pegando no Debast e colocando no meio campo, medindo aquilo que é a competitividade em termos de minutos de Morita. Depois o Sporting opta por Maxi na esquerda e o Fresneda na direita. Creio que o Maxi acabou por ser expulso ao minuto 80. A Maxi que também tem um falhanço dentro da área inacreditável, mais uma oportunidade para a equipa do Sporting. Sporting que vem com Kenda, Gyökeres e Trincão na frente, em que Giovanni Kenda a ser falado, né, numa possível transferência para o Chelsea. Iremos ter tempo para falar sobre isso. E o sueco que continua a marcar. Victor Gyökeres mais um gol. De realçar também o lance com Diomande na área, com aquele braço que vai bater na cabeça de um jogador de Famalicão, dando o penalti para a equipa de Famalicão, marcado por Aranda, o espanhol com formação no Real Madrid. Por parte do Sporting, Fresneda, Gyökeres e Geni Catamo marcaram os golos. Portanto, o Geni, meu querido Geni, está de regresso à equipa do Sporting, está de regresso com um golo. Curiosamente não vi o jogo, mas há aqui um apontamento que Ricardo Gaio, Conrad Arder e também Felicíssimo entraram ao minuto 92. Portanto, carece de alguma explicação que eu não fui procurar por essa explicação, dado o momento do jogo, mas percebe-se quando o Quaresma entra e o Debast passa para o meio campo, e também o Geni Catamo que entra ao minuto 60 para o lugar do Fresneda. Percebe-se também dar minutos ao Catamo, minutos competitivos, com um Famalicão que tentou, e o Famalicão tem aqui uma equipa bastante interessante, principalmente um meio campo com Gustavo Sá, com Topic, e também com extremos bastante rápidos. Muitas críticas para o treinador do Famalicão, que tira o Sorriso e o Oscar Aranda quando o Famalicão precisava um pouco de ir para cima do adversário. Também depois a saída de Gustavo Sá, mas o Sporting, por aquilo que eu vi, fez um jogo aceitável, um jogo que cumpriu com aquilo que serão os objetivos pela luta pelo título, em que o Sporting esta temporada está muito difícil, num caminho bastante difícil para o seu treinador, devido aos lesionados desta equipa. Mas o Sporting vai se mantendo mesmo assim nessa luta pelo título com o Benfica. E reparem, só para o banco do Sporting, que está melhor na recuperação de alguns jogadores como o Geni Catamo, de contratações que demoram um pouco a se afirmarem, como o Biel Teixeira, mas tem um banco com o Esgaio, com o José Silva, com o Eduardo Felicíssimo, com a Arraiol, e comparem com o banco que o Benfica apresentou este fim de semana frente ao Rio Ave, e mesmo assim é de louvar esta capacidade competitiva que o Sporting consegue manter agora com Rui Borges na luta para o título. Sporting que na próxima jornada tinha falado que o Benfica iria jogar frente ao Gil Vicente um jogo de atraso no dia 28. O Sporting na próxima jornada vai defrontar o Estrela da Amadora, e creio que vai ser difícil para a equipa do Sporting, até porque o Estrela em casa é uma equipa bastante competitiva. Portanto, creio que o Sporting continua naquilo que é a sua luta pelo título. Creio que Rui Borges está numa viagem a todo o gás e a todo vapor para a recuperação de jogadores, para que aumente o ritmo competitivo desta equipa. Sporting conta aqui também com jovens jogadores que vão acrescentando àquilo que o Sporting precisa enquanto qualidade. E curiosamente eu tive na minha live stream a falar sobre este jogo do Sporting, e há uma coisa que eu gostei muito de ver, até fiquei surpreendido, e já que estamos a falar do Sporting, que é o Rui Silva, o guarda-redes. Veio dar outra segurança à baliza do Sporting. É claramente um guarda-redes muito mais experiente do que o Franco Israel, e é um guarda-redes que parece que comunica bem o setor defensivo, dando algum conforto e tranquilidade. Não só a comunicação e o estar, é também um guarda-redes que vai fazendo defesas importantes, sendo um guarda-redes de uma equipa grande. E curiosamente, no estádio de Alvalade, sempre que o Rui Silva faz uma defesa,
os adeptos acabam por dizer o nome dele como Rui depois de uma defesa. Nunca tinha reparado, já o faziam com Rui Patrício, eu nunca tinha reparado, e por acaso foi um pormenor interessante, porque o futebol é espetáculo, o futebol é divertimento, e o próprio Rui Silva, após efetuar uma defesa, tem um feedback da bancada que eu acho que é extremamente positivo. Portanto, parabéns também aos adeptos do Sporting por tornarem esse momento icónico realizado nas bancadas, mas que tem a ver com o seu guarda-redes. Ora bem, Benfica. O Benfica, que foi a Vila do Conde defrontar a equipa do Petit e acabou por ganhar. Portanto, o Benfica ganhou por 3-2, apanhando um susto. É aquele momento dos 60 minutos aos 80 em que o Benfica parece que adormece, e depois absorve um erro individual, que é o Florentino, que acaba por falhar, dando o golo à equipa do Rio Ave. Benfica que começou muito forte a partida. Aliás, a primeira parte foi um domínio por completo por parte do Benfica. Desde o início do jogo, havia uma parte que eu nem sabia qual era a cor do equipamento de Trubin, face ao domínio absoluto da equipa do Benfica. Um Benfica que vem com uma equipa que nós estávamos à espera, mas a não entender a situação do Amdouni. Amdouni é um jogador que pode dar coisas interessantes, mas por espaços, e o Benfica precisa de jogadores que deem mais coisas durante a partida e não em curtos espaços, compreendendo que o Amdouni é um jogador que joga mais à direita, mas que vai absorvendo as movimentações de Oshnas um pouco mais à direita, com o Tomás Araújo, e quando Oshnas passa um pouco mais para a direita é quando Amdouni se junta a Pavlidis, e aí entendo o posicionamento de Amdouni, mas não creio que o Zeki Amdouni seja o jogador mais constante, por exemplo, em relação ao Bruma. Na esquerda é diferente, mesmo que Kokshu pise terrenos centro-esquerda, o corredor está para Bruma e também para Carreras. Uma vez Bruma no meio, Carreras sobe, por outras vezes é o Bruma que recebe mais aberto, e o Bruma dá essa dinâmica à equipa do Benfica que é necessário, nem sempre com uma tomada de decisão acertada, mas dá essa dinâmica necessária, contrariamente àquilo que Amdouni possa oferecer à equipa do Benfica. Benfica que começa muito bem a partida, Benfica que marca ao minuto 30 um golaço de Kokshu fora da área, e depois o Benfica marca aos 53 minutos através de grande penalidade sobre o próprio Pavlidis. E o Benfica tem uma primeira parte e um início de segunda parte muito bom, muito dominante, não deixando o Rio Ave ter bola, mas a partir do minuto 60 o Benfica começa a cair, inexplicavelmente começa a cair, o Rio Ave começa a assumir o meio campo do Benfica, e através de uma bola parada, ou seja, uma falta em frente à área, e numa bola parada, o Aguilera, num livre marcado com o pé esquerdo, a bola ainda bate em Pavlidis e acaba por entrar, e o Benfica traz muito flashback daquilo que foi a época, o passado, mais recente, jogos em que o Benfica sofre um golo e a jogar fora e a equipa treme, sente o golo, começa a tremer, começa depois a falhar passes, começa a estar mal posicionado, as coberturas acabam por falhar, as transições ofensivas para o adversário começam a ser mais atrevidas e o Benfica sente e acaba por cair um pouco. Nesse minuto 60-80, o livre é aos 64, e até ao minuto 80 notou-se essa fragilidade da equipa, em que num momento em que Florentino faz uma linha 3 para receber baixo, uma bola de Trubin, o gesto técnico de Florentino foi algo surreal, ou seja, uma recepção em que roda o corpo a 180 graus, e depois faz uma recepção orientada para a frente, sabendo que o adversário está a pressionar. Erro técnico sem qualquer tipo de comentário por parte do Florentino, até porque é um jogador que atua ao nível de uma equipa como a do Benfica, e oferecendo praticamente o golo a Cleiton Silva, o avançado do Rio Ave, muito bom jogador, e através desse erro o Benfica é massacrado com o empate, e as coisas acabam por
ser um pouco desesperantes como é que o Benfica passa de um estado de 80 para um estado de 8, sem ter qualquer explicações para esse momento, e estava a saber que o flashback em outros jogos que o Benfica teve iria estar presente. As substituições por parte de Bruno Lage que esteve doente no dia anterior, nem deu o treino e nem marcou presença na conferência de imprensa. As substituições foram sempre para aumentar aquilo que o Benfica precisaria em termos de acrescente de qualidade, realçando aqui Belotti, que realmente fez um bom jogo, entrou, acrescentou, e o terceiro golo tem muito do cunho do italiano, em que o Kerem Aktürkoğlu acabou por fazer o 3-2, de realçar que o Kerem teve uma excelente oportunidade para fazer o 4-2 e a bola bateu no poste da baliza do Rio Ave, de Mista, o polaco. Portanto, o Benfica até poderia ter feito o 4-2 e que não aconteceu. Samuel Dahl, que entrou ao minuto 88, na minha ótica, continua a acrescentar. É mais um jogador que o Benfica pode contar com o sueco canhoto a jogar mais à esquerda. E depois alguns apontamentos, não só em Leandro Barreiro, com o mesmo registro, mas também para Renato Sanches, que se não tiver lesões, eu acho que pode ser um jogador que até final do campeonato pode acrescentar algo ao Benfica, porque há jogos que tecnicamente a equipa está bem, mas ao precisar um pouco mais de força, porque também é necessário em alguns jogos essa tal força, o Renato, se não tiver lesões, pode ser um acrescente para a equipa do Benfica. Benfica cumpre também com o seu grande objetivo, ou seja, ir fora e ganhar a sua partida. Portanto, o Benfica consegue os 3 pontos e, sendo a última equipa a jogar, acrescentava aí alguma pressão por parte do Benfica. Porto tinha ganho, Sporting tinha ganho, até o próprio Braga tinha ganho, portanto o próprio Santa Clara também tinha ganho, aquelas equipas na frente. Mas é interessante é que é a luta direta com o Sporting, e o Benfica a ter menos um jogo teria que ganhar em Vila do Conde. Acho que o Benfica cumpre com o seu papel, mas alguma reflexão sobre o minuto 60 ao minuto 80, até porque o Benfica tem uma deslocação a Barcelos e vai ser também muito difícil o jogo. Aliás, até final do campeonato, cada deslocação vai acrescentar muita dificuldade, não só ao Benfica, mas também ao Sporting. Nunca esquecendo também o Braga e o Futebol Clube do Porto. Nesta reta final, olhando aqui para os resultados e voltando ao quadro competitivo do nosso campeonato, o Braga, que eu creio que fez um jogo QB numa deslocação muito difícil, porque o Farense acaba por estar na tabela na penúltima posição com 17 pontos. Se o Farense não consegue conquistar pontos em casa, é uma equipa que praticamente vai descer também, vai acompanhar a equipa do Boa Vista para a segunda liga. E o Braga teve aqui então um jogo preciso para os 3 pontos e estar naquela luta. Não sei se estou a ser injusto, mas é uma luta com o Futebol Clube do Porto. Ambas as equipas com 53 pontos e que conseguem essa vitória. E depois temos o Santa Clara que vai pelo mesmo resultado em casa do Gil Vicente, em Barcelos, em que o César Peixoto está a ter algumas dificuldades com esta equipa. Também as mudanças de treinadores da nossa liga são feitas num ápice, não é? No momento estou aqui, no momento estou acolá, e muito tempo a forma de trabalhar leva tempo, e muitos treinadores têm dificuldades nessa dança de cadeiras. E reparem que o César Peixoto sai do Moreira para o Gil Vicente, e o Gil Vicente está na luta com o Aves e com o Estrela, 3 equipas com 23 pontos. Reparem que depois a 6 pontos, são 6 pontos que separam o Nacional. Portanto, o Nacional está na 13ª posição, portanto há um fosso de 6 pontos para o Gil Vicente, o Aves e o Estrela. Gil, que em casa também, se não conquista pontos, vai ser muito difícil, e principalmente frente ao Santa Clara, que está lá em cima. O Arouca, Estoril Praia, é um jogo para inglês ver, portanto é o Vasco Seabra a receber uma casa onde já treinou. É o Vasco Seabra a receber uma equipa em sua casa que já treinou, que é o Estoril Praia. O Estoril Praia que tem feito uma segunda volta muito interessante, e vejo um Arouca
com uma capacidade a mais do que aquilo que está a fazer. O empate divide os pontos, portanto nada a acrescentar. O Arouca na 12ª posição com os tais 29 pontos, os mesmos que o Rio Ave e com o Nacional. Lá está, é o fosso, 6 pontos lá para baixo. E o Estrela de Praia com 36 pontos, de 36 para 29 é também aqui um fosso enorme. E parabéns à equipa do Ian de Castro, que está a fazer uma segunda volta também muito boa. O Nacional de Tiago Margarido vence um Casa Pia, que o Casa Pia está a fazer um bom campeonato. E o Nacional, sedento de pontos, porque o Nacional já esteve cá em baixo e lá está na ponte dos 6 pontos para o Gil Vicente. Portanto, o Nacional até está aqui numa situação 13ª, minimamente tranquilo, porque eu acredito muito na capacidade do Nacional em casa conquistar pontos, do que, por exemplo, o Farense ou até o Gil Vicente nesta fase. Portanto, o Tiago Margarido também está de parabéns, até porque frente ao Casa Pia é muito difícil, e o Nacional cumpriu com essa vitória. E por falar em vitória, o Vitória que também cumpriu frente ao jogo do Estrela. O Estrela que acabou por marcar um golo, foi anulado, mas o Vitória consegue aqui uma vitória por 2-0. Acho que a saída da Conference, no momento curto, há uma tristeza por parte dos jogadores, da equipa técnica, da administração, mas depois os dias vão passando, o tempo vai ser um aliado daquilo que é o trabalho, e também na concretização de objetivos que ainda estão por conquistar esta temporada, até porque eu acredito, e peço desculpa aos adeptos do Santa Clara, e eu acredito que o Vitória vai ficar na 5ª posição e vai ter o seu lugar europeu, enquanto o Estrela, muito difícil, não é? Ir a Guimarães e ombrear com este Vitória. O Estrela, com esta derrota, mantém o lugar do play-off com 23 pontos. Por fim, um jogo que foi uma desgraça. Eu peço desculpa, até porque eu acompanhei alguns momentos do Moreirense frente ao Boa Vista. Boa Vista que com a expulsão ia jogar com -1. O Moreirense teve 2-3 contra-ataques que a decisão foi paupérrima. Até eu estava a ver um jogo da La Liga e depois meto para o Tugão, vejo um estádio com pouca gente, com as bancadas despidas e um jogo tão fraco, tão mau, paupérrimo, por parte de duas equipas que estão ali a lutar, a ombrear, a suar, a correr e a jogar à bola para conquistar os 3 famosos pontos. E o Boa Vista com o Lito Vidigal, que há 2 jornadas atrás, ou na jornada anterior, há 2 jornadas, o Lito Vidigal tinha dito que o Boa Vista precisaria de 4 vitórias, em que somou aquela no estádio do Bessa frente ao Santa Clara. O próprio Lito soltou uma lágrima, mas o futebol é o momento e está muito difícil para o Boa Vista, mesmo com aquele mercado de inverno. Eu tinha dito que a dificuldade iria ser grande, e o Boa Vista mantém essa dificuldade, em que o Moreirense acaba por cumprir com a vitória frente ao último classificado, o Moreirense, que faz então aqui 31 pontos, está ao meio da tabela. A situação está minimamente segura, mas de realçar que o Moreirense podia ter feito o segundo e o terceiro golo, mas muita fraca qualidade por parte desta equipa, apenas venceu pela margem mínima por um 0. Meus amigos, já está longo, vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre o nosso campeonato, jornadas do Joga, o vídeo já está longo. Também aproveito para dizer que o vídeo, que este conteúdo vai estar disponível no Spotify, portanto o link do meu Spotify está em baixo, podem também seguir o canal. Não se esqueçam também de subscrever o meu canal do YouTube, é importante. O likezinho também é importante, os comentários também são importantes, a partilha também é importante. E estamos aí, prontos para mais um fim de semana e comentar esta reta final das equipas portuguesas neste cantinho, que é o meu cantinho no meu canal e no meu Spotify, nestas jornadas do Joga, e estamos aí para a semana. Portanto, meus amigos, um abraço, até para a semana, e esperemos que o nosso futebol esteja cada vez melhor naquilo que é a qualidade e a consistência das nossas equipas.